meu nome é Susan. Na data do meu aniversário, uma mensagem da minha mãe no grupo da família surgiu na tela do meu celular. Ninguém vai vir à sua festa. Cresça. Li a mensagem 2 vezes e respondi com um simples entendido. Em seguida, cancelei o pagamento automático de $2.600 referente ao aluguel delas. No dia seguinte, recuperei o carro que elas estavam usando e cancelei todos os cartões de crédito que já haviam utilizado. Aquela mensagem da minha mãe, ninguém vai vir à sua festa, cresça, não foi enviada em particular, mas sim no chat em grupo, justamente no dia do meu aniversário. Li-a novamente e minha resposta foi concisa: entendido. A primeira coisa que fiz após ler essa mensagem foi abrir o aplicativo do meu banco e cancelar o pagamento automático de $2.600 do aluguel que eu vinha efetuando mensalmente para elas. Na manhã seguinte, dirigi até a casa delas. Não entrei, apenas apertei o botão da chave, peguei de volta o carro que elas usavam há 2 anos e fui embora. Em seguida, liguei para o banco e bloqueei todos os cartões de crédito que elas já haviam usado. Minha atitude não foi motivada por ofensa, mas sim por ter chegado ao meu limite, por não querer mais desempenhar um papel com o qual nunca concordei. O silêncio delas depois não era de confusão, mas sim um choque denso e pesado, daquele tipo que se instala nos ossos quando você percebe que algo acabou de verdade. Não foi um ataque de raiva, nem um blefe, apenas uma porta se fechando para sempre. Elas achavam que eu não levaria isso adiante, que eu faria um drama momentâneo, talvez ficaria emburrada um pouco e depois seguiria em frente como sempre. Mas desta vez foi diferente, porque este não foi o primeiro golpe, foi o último, o ponto final em uma longa e humilhante sentença onde eu nunca fui uma filha, apenas um recurso, um caixa eletrônico humano com um rosto que elas podiam convenientemente ignorar. Tenho 27 anos e moro em um pequeno apartamento. Trabalho com suporte de TI para uma empresa de software de saúde. Não é glamouroso, mas é estável, e eu realmente acreditava que finalmente tínhamos feito as pazes, que os piores anos tinham ficado para trás, que talvez, só talvez, eu tivesse feito o suficiente para conquistar um lugar naquela família. Mas elas não queriam provas, queriam silêncio e gratidão por me permitirem estar perto de algo que ainda ousavam chamar de família. O verdadeiro choque não foi a mensagem em si, mas quantas pessoas a ignoraram. Minha tia reagiu com um emoji de coração, minha irmã comentou com um bolo e meu pai encaminhou um meme de um palhaço com a legenda: adivinha quem está completando 12 anos de novo? Ninguém perguntou como eu estava, ninguém disse feliz aniversário. Fiquei sentada no escuro, com o celular na mão, e o mais engraçado é que eu nem estava magoada, apenas atônita com o tempo que deixei isso continuar. Eu pago o aluguel delas desde os meus 23 anos, não porque sou rica, não porque pediram gentilmente, mas porque fizeram parecer que eu tinha que fazer isso. É só temporário, você é a única que está estável agora. Nós te demos tudo, agora é a sua vez. Esse temporário durou 4 anos. Todo mês, como um relógio, aluguel, supermercado, gasolina, Wi-Fi, concertos, eu pagava tudo, até a conta do veterinário do gato delas. Não porque eu queria mimá-las, mas porque se não fizesse, eu seria culpada depois de qualquer maneira. E então vieram as mensagens, as indiretas passivo-agressivas no grupo da família: a energia está prestes a ser cortada de novo, as costas da mãe estão doendo, não sei como vamos nos mudar sem ajuda, o carro da Alice quebrou e ela realmente precisa ir trabalhar, você pode adiantar um dinheiro. Essa última, o carro da Alice, eu paguei. Ela ainda dirige e ainda posta selfies nele, uma delas legendada: agradecida pelas pessoas que realmente me apoiam com um coração preto, sem nem me marcar. Alice, aliás, é minha irmã mais nova, tem 25 anos, está desempregada, mas de alguma forma sempre está de férias. Meus pais dizem que ela está se encontrando. Ela tem se encontrado através da minha conta bancária há anos. Uma vez perguntei ao meu pai por que Alice nunca contribuía com nada para casa, e ele disse: ela não é como você, ela não foi feita para pressão. Você é aquela que ficou presa porque eu fui feita para pressão, eles se certificaram disso. Mas até a pressão racha. No último dia de ação de graças, dirigi 5 horas para surpreendê-las. Levei vinho, mantimentos, uma torta.
Bati na porta esperando, não sei, talvez um sorriso. Minha mãe abriu a porta e piscou. Ah, você veio. Então gritou por cima do ombro, Alice, diga para o William esconder os presentes, sua irmã está aqui. Perguntei, quem é William? Ela riu, o namorado da Alice, eles estão ficando aqui há um tempo. William estava no meu antigo quarto, eu dormi no sofá naquela noite. No jantar, meu pai fez um brinde. Ele levantou a taça e disse, um brinde à mulher que paga as contas, mas não consegue arrumar um namorado. Todos riram, até Alice, especialmente Alice. Eu não disse uma palavra, apenas bebi meu vinho, depois ajudei a lavar a louça e paguei a conta do encanador quando a pia entupiu, porque é isso que a família faz, certo? Algumas semanas depois, Alice postou uma selfie com William em frente a uma cabana nas montanhas, com a legenda, viagem em família. Eu não fui convidada, nem sabia que eles tinham ido. Descobri quando meu colega de trabalho, que nem é meu amigo próximo, perguntou, ei, essa não é sua irmã na página Explorar? Parece umas férias divertidas. Verifiquei a foto e lá estavam eles, mãe, pai, Alice e William, sorrindo, com gorros combinando e segurando canecas. Desde na caneca que Alice estava segurando, tinha uma estampa personalizada, melhor filha de todos os tempos. Eles nem me mandaram uma mensagem enquanto estavam lá. Na semana em que eles voltaram, recebi um e-mail do meu senhorio, lembrete, o aluguel vence amanhã. Elas tinham esquecido de mencionar que não fizeram a transferência do mês passado, apenas presumiram que eu descobriria, que eu pagaria como sempre. E eu paguei, porque eu tinha o dinheiro, mas eu não ia esquecer isso. Piorou. Um dia, enquanto trabalhava remotamente de casa, ouvi meu celular vibrar sem parar. O grupo da família estava agitado. A princípio, pensei que alguém tinha morrido. Que nada! Meu pai tinha postado uma captura de tela da minha lista de desejos da Amazon com a legenda, olha essa adulta pedindo meias e shampoo de aniversário kkkk. Acho que não a criamos forte o suficiente, nem consegue comprar a própria loção. Minha prima Samantha respondeu, tio Mark mandou uma foto de papel higiênico. Aqui está, campeã. Alice ainda acrescentou, ela provavelmente espera que a gente embrulhe isso também para ela. Fiquei olhando para a tela, não por sentir dor, mas por ser tão previsível, porque eles nem sequer se esforçavam mais para esconder. Simplesmente presumiam que eu nunca revidaria. E eu não revidei, ainda não. Mas comecei a colecionar capturas de tela, mensagens, e-mails, provas de tudo, o aluguel, as contas, as vezes em que mentiram, as vezes em que usaram meu nome para aplicativos, até a vez em que descobri por acaso que minha mãe usou meu score de crédito para fazer um cartão da Target. Quando perguntei por que ela fez isso, ela respondeu, não é grande coisa, você não estava usando mesmo. Quando eu disse que aquilo era ilegal, ela retrucou, não me ameace, sua técnica de informática. Você não seria nada sem esta família. Aconteceu novamente no meu aniversário, 2 semanas após a humilhação no grupo, depois da viagem para a cabana para a qual não me convidaram, depois do não pagamento do aluguel. Elas tiveram a audácia de me ligar. Alice mandou uma mensagem primeiro, ei, a mãe disse para você vir hoje à noite, jantar em família. Deixei-a no vácuo. 10 minutos depois, meu pai ligou, não torne isso mais difícil do que precisa ser, estamos tentando seguir em frente. Eles sempre chamavam de seguir em frente quando eu deveria esquecer que eles me machucaram. Desta vez, eu disse sim, mas não fui sozinha. Cheguei à casa delas, o mesmo lugar que ajudei a repintar, o mesmo com a geladeira que eu comprei, exatamente na hora marcada. Entrei com uma mochila de lona e um disco rígido de backup no bolso. Minha mãe me abraçou como se nada tivesse acontecido, meu pai me entregou uma cerveja e Alice sorriu como se já tivesse vencido. Sentei, ouvi. Elas falaram sobre cura, sobre perdão, sobre como eu tinha reagido exageradamente ao cancelar o aluguel e os cartões de crédito. Então, minha mãe disse a frase que finalmente rompeu tudo, você ainda faz parte desta família, mas também cometeu erros. Respirei fundo, peguei meu laptop na mochila, abri uma pasta na mesa. Estava escrito verdade. Meu pai zombou,
O que é isso? Lição de casa. Não respondi, apenas cliquei em play. Primeiro clipe de áudio, a voz da minha mãe de um recado de voz que ela deixou no ano passado, gritando comigo para crescer e pagar a faculdade da minha irmã antes que ela acabasse como eu. Segundo clipe, a voz de Alice no Viva Voz. Ela sempre foi estranha, só deixa ela pagar as coisas, isso faz ela se sentir útil. Então vieram os arquivos, capturas de tela de transferências de crédito, contas, chats em grupo, stories do Instagram de Alice onde ela se gabava de gastar meu dinheiro. Virei a tela para elas, elas se inclinaram e então congelaram. Levantei-me, fui até a cozinha, voltei com um pendrive, conectei-o à Smart TV delas. A tela ficou preta e depois acendeu com uma captura de tela de um pedido de empréstimo, o nome do meu pai como mutuário principal, meu nome como consignatária, sem minha assinatura. Olhei diretamente para ele. Você usou meu CPF sem me dizer, me colocou na linha de frente da sua dívida. Ele abriu a boca, levantei a mão, já foi denunciado. Eles congelaram sua conta aguardando análise de fraude. Você receberá a carta na próxima semana. Minha mãe engasgou. Alice começou a rir. Uau, você é tão dramática. Qual o próximo passo? Vai nos processar? Sorri, não, mas ele vai. Foi quando a campainha tocou. Fui até a porta, abri e deixei Thomas entrar, o ex-namorado de Alice, aquele sobre quem ela mentiu, aquele que ela alegou tê-la agredido, aquele que ela quase arruinou. Thomas entrou com uma pasta preta na mão e sentou-se em frente a ela. Você quer contar para eles ou eu conto? Alice empalideceu. Por que você está aqui? Ele abriu a pasta. Dentro, capturas de tela impressas de mensagens falsas que ela criou para incriminá-lo, uma foto de suas anotações sobre como desestabilizá-lo emocionalmente antes do término, uma transcrição de seus áudios editados para soar como se ele estivesse gritando. Minha mãe começou a chorar, meu pai encarou a parede. Alice levantou-se, vocês dois são loucos. Isso é assédio. Thomas a interrompeu, você não é a vítima, você é a vilã, e eu cansei de fingir. Ele saiu. Eu o segui, depois me virei e disse a última coisa que diria naquela casa, vocês queriam que eu desempenhasse o papel, a boa filha, a carteira silenciosa. Mas agora sou eu quem está escrevendo o roteiro. Então peguei meu laptop, meu disco rígido e deixei a casa para trás. Os gritos começaram, minha mãe gritando o nome de Alice, meu pai exigindo que eu voltasse e resolvesse aquilo, Alice jogando alguma coisa, talvez um copo. Não olhei para trás, porque quando você finalmente detona a verdade, você não se vira para ver as cinzas. Na manhã seguinte, carreguei tudo. Não apenas as capturas de tela, não apenas os áudios, carreguei o arquivo completo. Uma única postagem intitulada Quando a família te trata como um caixa eletrônico com um coração dentro, com um link para cada transferência bancária, o empréstimo ilegal em meu nome, as mensagens falsas de Alice, o áudio editado, os planos de término, o recado de voz da minha mãe implorando para eu agir como adulta e pagar a faculdade da filha dela. A piada do meu pai no dia de ação de graças sobre eu não ter namorado, mas ainda manter as luzes acesas. Não escrevi uma história triste, não pedi simpatia, escrevi fatos, escrevi recibos e escrevi uma última frase, não estou brava, não estou triste, apenas cansei de fingir que isso é o que família parece. Então cliquei em postar e desliguei meu celular. Ao meio-dia, a postagem tinha viralizado. Não um viral massivo, nível celebridade, mas grande o suficiente para gerar milhares de compartilhamentos e centenas de comentários. Alguns eram de estranhos, é exatamente o que passei, meu irmão fez o mesmo, você não está sozinha, esse nível de evidência é insano, arrasou, rainha. Outros eram de conhecidos, pessoas que conheciam minha família. Um cara do ensino médio escreveu, sempre soube que havia algo estranho com sua irmã, isso confirma. Não respondi, deixei a postagem seguir sua própria vida. Às 15 horas, minha tia, aquela que reagiu com um emoji de coração ao insulto de aniversário da minha mãe, postou seu próprio status, lava-se roupa suja em casa. Família não pertence à internet. Alice postou um quadrado preto no Instagram com a legenda, a traição dói mais das pessoas que você um dia alimentou.
Quase que quando meu pai entrou ao vivo no Facebook, sim, ao vivo. Ele estava sentado na garagem, a mesma cujo telhado eu ajudei a consertar, e falava em seu celular com a voz trêmula: minha filha foi manipulada, ela é mentalmente frágil, não sabe o que está dizendo. Atrás dele, uma pilha de latas de cerveja. Ele continuou dizendo que me perdoava, que famílias cometem erros, que esperava que pudéssemos nos reconciliar. Nos comentários, um velho amigo do golfe respondeu: você não disse que falsificou a assinatura dela uma vez? Meu pai curtiu o comentário. E esse foi o maior erro dele, porque eu tinha prova em vídeo do contrário, uma gravação de 3 anos atrás do meu pai sentado no sofá com uma cerveja na mão dizendo para Alice: não tem problema, usei o CPF dela, ela não vai notar. E mesmo que note, ela nos deve, não estaria viva sem nós. Postei como resposta, sem legenda, apenas a data, e então saí da internet novamente. Nos bastidores, eu não estava apenas observando se contorcer, eu estava construindo. Lancei um canal no YouTube naquela mesma semana, apenas um vídeo a princípio, direto para a câmera, intitulado Quando Ajudar se Torna Permitir, sem nomes, sem acusações, apenas minha voz calma, mas cortante. Você pode amar as pessoas e ainda ir embora. Você pode ajudar as pessoas e ainda ser usada. E quando elas finalmente mostrarem o que realmente pensam de você, acredite nelas. O vídeo teve 400 mil visualizações em 3 dias. Fui convidada para falar em um podcast para filhos adultos de famílias narcisistas, e aceitei. Então, um segundo podcast me procurou, depois um terceiro, e então uma editora. Eu não estava buscando fama, não estava tentando me tornar uma marca, mas a verdade era algo que as pessoas estavam famintas para ouvir alguém dizer em voz alta o que elas tinham medo até de sussurrar. Minha mãe tentou uma última vez. Ela me enviou uma foto de uma carta da empresa hipotecária, o aluguel não havia sido pago, e a casa estava sob análise. Sua mensagem dizia: espero que você esteja orgulhosa de si mesma, eles podem tirar a casa dela. Não respondi, em vez disso, respondi com uma captura de tela do nome dela anexado a cada dólar que eu havia enviado nos últimos 3 anos, mais de $84 mil, com a legenda: vocês pegaram, não eu. Ela me deixou no vácuo. 3 horas depois, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era Alice, apenas uma frase: espero que você nunca tenha filhos, você seria uma mãe terrível. Sorri, não porque fosse engraçado, mas porque era patético. Eles estavam tentando de tudo: raiva, culpa, ameaças, qualquer coisa, menos responsabilidade. E nada funcionou. A melhor parte: mudei-me silenciosamente, sem postagens, sem endereço de encaminhamento. Um apartamento no centro, 10º andar, comprado em nome diferente através de um fundo fiduciário legal, totalmente pago. Nova vista, novo número, novo silêncio. Eles tentaram ligar, tentaram me encontrar através de parentes, mas não funcionou, porque eu tinha terminado, não apenas com os jogos deles, mas com toda a ideia de dever algo a eles. Nem meu dinheiro, nem meu tempo, nem mesmo uma resposta. Um mês depois, troquei meu número, não porque estava com medo, mas porque estava entediada, cansada dos recados de voz carregados de culpa, cansada das postagens enigmáticas de Alice no Instagram sobre irmãs narcisistas, cansada dos e-mails bêbados do meu pai que começavam com "você não sabe o quão difícil foi para mim" e terminavam com "vamos lucrar com essa bagunça". Eles não estavam entrando em contato para se desculpar, estavam entrando em contato para reivindicar a história, mas eu já havia tomado a narrativa, esgotado-a e a enterrado. Eles simplesmente não notaram o funeral. Eu não apenas desapareci, eu evoluí. Mudei-me para um apartamento no 10º andar, moderno, limpo, frio em todos os sentidos que eu queria que fosse. O tipo de lugar com tetos altos e vizinhos silenciosos que não fazem perguntas. Sem retratos de família, sem fotos de grupo na geladeira, sem chave reserva sob o tapete para qualquer emergência. Não contei a ninguém onde morava, nem mesmo aos meus amigos mais próximos, porque essa parte da minha vida, a paz, o silêncio, a integridade, não era algo que eu queria compartilhar, era algo que eu conquistei. Mobiliei lentamente, uma cadeira, uma mesa, uma peça de cada vez.
sem dívidas, sem pressa, sem necessidade de permissão. Lembro-me de estar no meio da minha nova sala, de estar na primeira noite, descalça no piso frio, segurando uma caneca de café que eu mesma fiz na minha cozinha, e percebendo que ninguém ali gritaria, ninguém me envergonharia por não fazer o suficiente, ninguém pediria dinheiro ou carona, ou só uma pequena ajuda este mês. Não haveria chats em grupo, nem aniversários falsos, nem memes sobre mim compartilhados pelas minhas costas, apenas silêncio, um silêncio lindo e merecido. Comecei a trabalhar em tempo integral para mim mesma. A empresa era um projeto paralelo há anos, quieto, cuidadoso, escondido, mas depois que eu explodi tudo, tornou-se um farol, Understood Consulting, nomeado pela única palavra que enviei à minha mãe no meu aniversário. Construí o site em uma noite, desenhei o logotipo sozinha, garanti o domínio, registrei a marca. Não se tratava de fazer uma declaração, mas sim de nunca mais pedir permissão para existir. Agora, ajudo outros a saírem da mesma jaula em que cresci. Eu falo, eu dou consultoria, eu ouço e permaneço privada, porque minha vida não é um reality show para minha família assistir e distorcer, não é um arco de redenção que eles podem sequestrar, é uma fortaleza com portões trancados e sensores de movimento, e eu durmo melhor do que nunca. 3 semanas depois da minha mudança, recebi um envelope na minha caixa postal. Dentro, uma carta manuscrita da minha mãe, caligrafia cursiva inclinada, papel de carta floral, tinta vermelha. Dizia: você costumava ser nossa menina doce. Não sei quem é essa mulher amarga. Cometemos erros, mas expô-los assim, você nos humilhou, nos arruinou. Talvez um dia você perceba o quão difícil foi para nós. Talvez um dia você cresça. Terminava com estou orando por você. Mais uma vez, não chorei, não senti raiva, apenas escrevi 3 palavras no verso com um marcador permanente: fique com suas orações, e joguei no lixo. 2 dias depois, meu pai enviou um e-mail com o assunto ideia: que tal irmos ao Dr. Phil? Você conta seu lado, eu conto o meu, fazemos as pazes. O público adora reconciliações entre pai e filha. Pense no alcance, poderia ajudar tanto seus negócios quanto os meus. Anexou uma foto minha de infância, com 5 anos, chorando no Chunky Cheese enquanto meu pai sorria para a câmera segurando uma cerveja. Fiquei olhando para a foto por 10 minutos e então a salvei, não como lembrança, mas como um lembrete de que eles não querem paz, eles querem uma plataforma. Naquela noite, lancei um novo vídeo no meu canal. Simples, sem música de fundo, apenas eu. Eles continuam perguntando se vou fazer as pazes, se vou voltar, se vou perdoar. Mas paz não significa esquecer, não significa fingir que seu abusador teve uma infância difícil, não significa sentar à mesma mesa que uma vez te alimentou com vergonha. Paz significa ausência de caos, de ruído, dos nomes deles. Eu não sou mais sua filha, sou a consequência. O vídeo teve 2 milhões de visualizações em uma semana. Um dia, estava saindo do escritório e vi um casal olhando para o logotipo na porta. Parei. A mulher olhou para mim e perguntou: você é ela, da história? Assenti lentamente. Ela apenas disse: obrigada. Eu não achava que pessoas como você existissem. Aquele momento, aquele pequeno momento, significou mais do que todos os aniversários que eu implorei para eles lembrarem, porque eu não precisava mais que eles aplaudissem. O mundo estava cheio de pessoas que haviam sido enganadas por pessoas que as amavam, e agora eu era a prova de que elas poderiam sobreviver. Não falo com minha família há mais de 1 ano e também não pretendo. Eles ainda postam, ainda insinuam, ainda reescrevem. Eu os deixo, porque você não discute com fantasmas, você apenas para de se assombrar com as histórias deles. E às vezes, tarde da noite, passo pelo espelho no meu corredor e me vejo, mais velha, mas não amarga, apenas liberta, porque eu não escapei de uma família tóxica, eu a superei, e não há volta desse ponto. A placa ainda está pendurada no meu escritório, placa de aço com acabamento escovado para parafusos perfeitos. Nós não reconstruímos o que te quebrou, nós construímos o que te liberta. E embaixo dela, agora, uma segunda placa menor que mandei fazer na semana passada. Adivinha quem não está completando 12 anos de novo? E toda vez que a vejo, sorrio,
porque este ano a festa é minha, e não entra ninguém que não foi convidado. O que achou da história de Susan? Teria feito o mesmo que ela? Nos conte aqui nos comentários. Se gostou dessa história, por favor curta e compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal para mais histórias familiares.